já, portanto, vamos trazer, então, eles que vão estar com uma entrevista bacana aqui na programação do nosso Bom Dia Alegria. Tá aí, portanto, anunciado, eles já estão todos a postos, né? É o grande Rubens Gonçalves, é o homem que traz as informações aqui para 96 FM. Hoje ele vai estar com a entrevista no nosso Bom Dia Alegria. Doutor Marco Antônio já está por aqui, ainda não peguei o nome das outras duas pessoas, né, das 3 pessoas que estão por aqui também no estúdio, mas é com ele a partir de agora a entrevista no nosso Bom Dia Alegria. Grande Rubens Gonçalves, bom dia, Rubens. Bom dia, Léo Vieira, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da 96 FM. Olha, Léo, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre a PEC 37, a proposta de emenda constitucional 37 de 2011, que trata sobre está tramitando no Congresso Nacional, Léo, e que trata e retira do Ministério Público o poder de investigação e também de outras instituições, como Receita Federal, enfim. E a gente vai conversar isso aqui. Os outros dois, Léo, você já falou aí do Marco Antônio, procurador de Justiça aqui do Estado. O outro é o João Rodrigues Filho, ele também é procurador de Justiça do Estado. O Edson Azambuja, promotor de Justiça, também aqui do Tocantins. E daqui a pouquinho a gente estamos aguardando aqui a chegada do representante do Ministério Público Federal, o procurador da República, Vitor Manuel Mariz. A gente convidou também um delegado, representante da categoria aí, para vir debater conosco. Afinal de contas, os delegados, existe uma guerra político-jurídica, Léo. Sim. As associações de delegados de um lado e membros do Ministério Público de outro. Os membros do Ministério Público chamam essa proposta de emenda constitucional de PEC da ilegalidade, da impunidade, aliás, e naturalmente os delegados chamam de PEC da legalidade. Os delegados de polícia chamam de PEC da legalidade. Então existe uma guerra político-jurídica aí, e a gente vai debater isso aqui um pouquinho. Como o delegado não veio, mas os membros do Ministério Público são todos preparados, a gente vai fazer também aqui um pouco, Léo, o papel de advogado do diabo. Vamos colocar alguns pontos de vista dos delegados também, e a gente vai começar já aqui pelo Procurador de Justiça, Marco Antônio. A gente falava agora há pouco, doutor, dessa questão da investigação. Muita gente não sabe que papel, até porque talvez pela literatura, por causa da literatura e do cinema, a gente tem imagem de investigação, aquela imagem do sujeito que vai atrás, que vai a tocaia, ou então a investigação feita pela imprensa, que se baseia em documentos. De que tipo de investigação nós estamos falando, doutor Marco Antônio? Bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia aos ouvintes. Foi bastante oportuna essa sua colocação sobre aquela imagem que a gente sempre viu pela indústria de Hollywood, de que o policial é que vai caçar elementos, né? Na verdade, o sistema norte-americano é bastante interessante. A polícia tem que convencer o Ministério Público. O Ministério Público tem que convencer o juiz de que tem um caso para levar para o grande júri. Lá tudo é decidido democraticamente. A justiça é feita pela sociedade através do pequeno e do grande júri. Aqui no nosso sistema jurídico é um pouquinho diferente. Assim, primeiramente a gente gostaria de dizer que o Ministério Público não tem nenhuma pretensão com esse movimento de diminuir o trabalho da Polícia Judiciária, a quem reconhece um trabalho decente, honesto, eficaz, adequado. Porém, o que nós queremos é que o perfil constitucional delineado pelo legislador de 1988 permaneça como está. Que o Ministério Público subsidiariamente, exatamente quando há necessidade, quando há, por alguma razão, uma falha no sistema investigatório, que o Ministério Público possa complementar. Como é feito hoje. Então, na verdade, nós não queremos usurpar a função de ninguém. Nós queremos complementar de uma maneira subsidiária, eventualmente, alguma questão que esteja pendente de investigação. Procurador, agora vamos conversar aqui com o João Rodrigues Filho, que é procurador de Justiça também aqui do Tocantins. O Ministério Público, de acordo com a Constituição, procurador, o Ministério Público ele promove privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ele exerce o controle
da atividade policial na forma que a lei complementar prevê, enfim. Ele faz, portanto, o controle externo da polícia e seria por isso, quer dizer, a questão da PEC, a proposta de emenda constitucional 37, seria por causa do controle externo. Isso não mudaria, né? Quer dizer, não seria esse o motivo, né? Bom dia, Rubens, bom dia, Léo, bom dia, ouvintes. É de extrema importância esse debate quando se abre as portas dos meios de comunicação para que o Ministério Público possa vir esclarecer a população que já sabe, talvez não juridicamente, mas sabe o que a gente faz. Tanto é que nós somos, nas pesquisas de qualidade que são feitas, aí o Ministério Público, ele está, salvo engano, em 4º lugar na questão de credibilidade no Brasil. Então isso é um motivo de orgulho para nós e é também um motivo de preocupação. Nós devemos sempre continuar com a qualidade. Só para complementar, de motivo de orgulho para vocês e de vergonha para nós, porque a imprensa tem caído, Léo, perdido ano a ano essa credibilidade que já teve entre os principais, hoje igreja, exército, um monte de instituições está passando a imprensa, então o Ministério Público se mantém aí sempre 3º, 4º nesse ranking da credibilidade a nível nacional. Então essa credibilidade pode ter certeza, Rubens, que ela vem exatamente por conta desse trabalho sério, investigativo que o Ministério Público faz. A própria Constituição, o próprio legislador, ele assegurou ao Ministério Público esse controle externo da atividade policial. Por quê? Porque a atividade policial ela é voltada para o dono da ação penal, que é o Ministério Público. Ora, se quem está a seu serviço e não há subordinação, aqui a gente deixa isso bem claro, como o Dr. Marco Antônio já disse, nós não queremos retirar nada da polícia. A polícia é necessária, eu tive a oportunidade de dizer isso ontem aos alunos de uma faculdade aqui em Palmas, a polícia é de extrema necessidade. Nós não queremos retirar nada da polícia. O que nós queremos é que o Ministério Público possa continuar investigando naquelas situações especiais. Então esse controle externo, ele existe, ele é realizado, né, na atividade da polícia, e talvez, você disse assim, com propriedade no início do debate aqui, dessa exposição, uma briga, né, entre aspas, aí, político, né, institucional, e talvez um dos pontos pode até ser isso, desse controle externo. Mas o controle externo ele é feito com parcimônia só naquelas situações que efetivamente tem que ser feito. A gente não utiliza, não abusa, né, desse controle externo. Estamos também aqui com o promotor de justiça, o doutor Edson Zambuja. Promotor de justiça, promotora, eu li, acompanhando, desde que a gente marcou esse nosso, que deveria ser um debate, enfim, teria participação dos delegados também, naturalmente, mas enfim, desde que eu comecei, a gente já vem acompanhando essa questão da PEC há algum tempo, mas de ontem para cá a gente intensificou aí as pesquisas, as leituras, entrei nos sites que representam, das entidades representativas dos delegados, e eles têm até uma lista aqui sobre as 10 mentiras, entre aspas, aí, sobre a PEC 37, circula aí entre os delegados, e uma delas, eles dizem que não retira o poder de investigação do Ministério Público. Mentira, não se pode retirar aquilo que não se tem, não há no ordenamento jurídico constitucional, segundo eles, nenhuma norma expressa ou implícita que permita ao Ministério Público realizar investigação criminal. Pelo contrário, a Constituição impede a atuação do MP ao dizer que a investigação criminal é exclusiva da Polícia Judiciária. Deixa eu te dizer sobre isso. Bom dia, Rubens. Bom dia, ouvintes da FM 96. Bom, primeiro dizer que quem está por trás dessa PEC? Quem está por trás dessa PEC? Não são só os delegados de polícia. Vou responder a tua pergunta, Rubens, essa específica. Mas existem outros interesses, além do que está expresso nessa PEC, o que está por trás dessa PEC. Existem interesses de fortes grupos econômicos e políticos que, por circunstâncias, se juntaram, no caso específico, com os delegados de polícia. Os delegados de polícia, aqui no caso da PEC 37, foi um delegado de polícia que propôs, um deputado federal, que é delegado de polícia do estado do Maranhão, que propôs
na Câmara dos Deputados essa PEC. Essa PEC, ela anda a rito sumaríssimo no Congresso Nacional, lamentavelmente, em prejuízo da sociedade brasileira. Por quê? Porque vai retirar, sim, a investigação do Ministério Público no âmbito criminal. Por quê? Olha, nós sustentamos a seguinte tese, de que o nosso poder investigatório no âmbito criminal, ele decorre do próprio texto constitucional. O modelo constitucional vigente, ele é muito bom, ele não pode ser mexido, não é? Estão tentando mexer porque o Ministério Público incomoda. Promotores de justiça têm ajuizado dioturnamente ações criminais e têm promovido investigações, e o Ministério Público pode sim, está lá previsto na Constituição Federal, ele pode ouvir testemunha, requisitar documentos, requisitar perícia, enfim, praticar uma série de diligências que estão previstas tanto na Constituição Federal, nas nossas leis orgânicas, e inclusive, desde 2006, numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Os delegados dizem o seguinte: não, mas o inquérito policial, ele está previsto em uma lei ordinária chamada Código de Processo Penal. Muito bem, está assim. Só que a investigação criminal é uma situação lato sensu. Existem outras espécies de investigação. Uma delas, a principal, eu reputo, e nós aqui dizemos que existem bons delegados de polícia, existem bons investigadores, a polícia cumpre o seu papel vez ou outra, mas o que não se pode retirar é o poder investigatório do Ministério Público. Esse poder investigatório do Ministério Público, ao nosso sentir, ele está previsto na Constituição Federal. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, vai retirar sim. Se essa PEC passar, que é uma PEC extremamente danosa para a sociedade brasileira, ela vai retirar sim os poderes investigatórios do Ministério Público no âmbito criminal. E já quiseram mais, quiseram retirar até o inquérito civil do Ministério Público, está lá no Congresso, tem mais de 1.200 proposições contra o Ministério Público, algumas delas promovidas pela bancada dos delegados de polícia, com a finalidade de excluir o Ministério Público. E isso não é por acaso. É porque o Ministério Público incomoda, é porque o Ministério Público tem ajuizado ações de improbidade, tem investigado prefeitos, tem conseguido prisões de prefeito, afastamentos de prefeitos. E nós não estamos fazendo aqui criticando outras instituições. Ao contrário, nós queremos continuar trabalhando com a Polícia Judiciária, seja nos estados a Polícia Civil, na União a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma boa polícia, é uma excelente polícia, tem dado uma enorme contribuição para o país, mas nós sustentamos a tese, a opinião de que o Ministério Público também, ao longo desses 24 anos, pós-88, pós-Constituição de 88, a Constituição Cidadã, de que nós estamos cumprindo a nossa missão constitucional. Estamos conversando aqui com promotores e procuradores de Justiça da República sobre a PEC 37, a proposta de emenda constitucional de 2011, que retira do Ministério Público a capacidade de investigação, enfim, poder de investigação. A gente, parece que o Léo está chamando ali para um intervalo cultural, daqui a pouquinho a gente volta a dar continuidade a esse assunto, ouvindo inclusive aqui o procurador da República, Vitor Manuel Mariz, ele que é membro do Ministério Público Federal aqui no Tocantins. Léo. Tá certo, Rubens, está aí então, né, entrevista bacana aqui no nosso Bom Dia Alegria, e agora eu vou chamar o Giro 96 com o gerente maluco Joseval, e eu também já vou ficando por aqui, viu? É o titular do programa, apresentador Vanderlei Lacerda já chegou por aqui, e ele vai assumir o comando do Bom Dia Alegria a partir de agora aqui na 96 FM, a rádio que está há 13 anos ligada em você. Vamos ao Giro 96 com o Joseval. Recebendo o Ministério Público aqui do programa Bom Dia Alegria. E o nosso amigo Rubens está aqui entrevistando o pessoal, já falando sobre a PEC 37. Por falar nisso, no dia 12/4 estará acontecendo um ato público e toda a população está convidada, né, a participar desse ato público com explosão do Judas da PEC 37. Vai acontecer às 9h30 da manhã,
no auditório do Ministério Público do Tocantins. Aqui eu estou lendo aqui um folheto, gente. Estou com o Ministério Público, estou de olhos abertos. A campanha em defesa do poder investigatório do Ministério Público e de outras instituições, que é o assunto que está sendo tratado aqui nesse momento. Não é isso mesmo, Rubens Gonçalves? Exatamente. Não chega a ser uma entrevista, não. É praticamente uma provocação aqui, já que o assunto está aí em pauta. Ontem, por exemplo, Lacerda, lá na Assembleia Legislativa, os membros do Ministério Público estiveram lá. O deputado Marcelo Lely do PV apresentou um requerimento de apoio ao Ministério Público e foi acompanhado naturalmente por muitos outros deputados. É claro que tem deputado também que se posicionou contrário, e eu conversei aí com alguns políticos que são contrários, aqueles que ontem não se manifestaram a favor. Por que eles são contra esse poder de investigação do Ministério Público? Acho que o Edson Zambujo, promotor de justiça Edson Zambujo, já adiantou um pouco aqui do porquê. De qualquer forma, fala-se muito aí nos bastidores, doutor Marco Antônio. Depois de falar com o doutor Marco Antônio, depois a gente passa aqui pro Vitor Manuel Maris, ele que é procurador da República. Fala-se muito, já diminuiu isso um pouco, mas houve um tempo em que diz-se que havia uma relação promíscua entre Ministério Público e imprensa. Havia muito holofote, promotores, procuradores da República atrás de holofote e tal, e por causa disso acabava levando aí para a lama nome de políticos respeitáveis, se é que esses dois termos combinam. Por causa disso seria inclusive um início de uma PEC, que seria um princípio aí do que geraria uma PEC no futuro. De fato, o Ministério Público chegou ao ponto, essa relação promíscua, tratar todos os políticos como se eles fossem de fato todos iguais, e essa relação de privilégio, inclusive com alguns veículos de comunicação. Se houver dessa forma, teria sido um motivo aí para os políticos darem início a essa PEC, doutor Marco Antônio? De forma alguma, meu caro Rubens. Nunca houve uma relação promíscua entre o Ministério Público e a imprensa. A imprensa vai atrás da notícia. E, evidentemente, o Ministério Público está fazendo as coisas acontecer nesse país. O Ministério Público tem agido nessa verdadeira caixa preta chamada corrupção. E a corrupção não está naquela criminalidade da raia miúda, ou seja, aquela criminalidade de massa. É o sujeito que furta, é o sujeito que rouba, é o sujeito que estupra. É aquela criminalidade silenciosa, é aquela criminalidade do colarinho branco, que é o alvo da mira do Ministério Público. Por quê? Eles sempre contaram o quê? Contaram com um cabresto nos órgãos investigatórios. Os delegados de polícia que merecem todo o respeito do Ministério Público. Absolutamente são preparados, e nós estamos tentando justificar o poder do Ministério Público investigatório nos acidentes. Não, essa forma é exatamente nesse vácuo, nessa falta de condições, falta de garantias para promover uma investigação isenta em determinados casos, é que o Ministério Público tem que entrar, e tem que entrar pesado para fazer as coisas nesse país acontecerem. E, naturalmente, fazendo as coisas acontecerem, está a mídia aí do poder de informação, que é um direito constitucional de todo cidadão. Não há absolutamente essa relação promíscua. Agora, perguntar aqui para o doutor Vitor Manuel Maris, ele que é membro do Ministério Público Federal, portanto, procurador da República aqui no Estado. O trabalho, existe dentro do interior do Ministério Público, existe um grupo de atuação especial no combate ao crime organizado. Se hoje, se a PEC for aprovada, esse grupo que faz esse trabalho de prevenção, por exemplo, e repressão a atividades criminosas, ele seria prejudicado? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia aos colegas do Ministério Público aqui presentes. Bom dia a você, cidadão, que nos ouve e nos escuta. Antes de qualquer coisa, é importante que pensemos essa PEC, que visa alterar a Constituição, não como uma disputa entre instituições, disputa de poder entre o Ministério Público e a polícia, mas sim pensamos sob o ponto de vista da sociedade. De que forma a investigação será realizada com mais eficiência, com mais destreza, reduzindo o número de instituições que podem investigar? Só para ter um exemplo,
Somente 3 países do mundo adotam esse modelo de investigação exclusiva da polícia: o Quênia, Uganda e Indonésia. A aprovação dessa PEC é um retrocesso. Ela não resiste a uma interpretação sistemática da Constituição Federal. Por isso, você cidadão que nos escuta, é importante que você cobre do seu parlamentar, do seu deputado, do seu senador, qual é o posicionamento dele a respeito da votação dessa PEC. Perguntando a ele, a quem interessa a aprovação dessa PEC? A quem interessa a legitimação da impunidade através dessa emenda constitucional? Agora, Rubens, respondendo a sua pergunta, os GAECos, eles desenvolvem um trabalho espetacular, um trabalho de inteligência, de cooperação, de organização, de busca da verdade naqueles caminhos mais tortuosos, que é o caminho da corrupção e do crime organizado. Eu acho difícil acabar com os GAECos, porque o Brasil é signatário de convenções internacionais, Convenção das Nações Unidas para o combate ao crime organizado, em que há previsão expressa da participação do Ministério Público na investigação desses crimes. Então o GAECO, ele deve ser fortalecido sim, e pode enfrentar um problema com a aprovação dessa PEC. Vanderlei, você quer fazer algo? Só para situar aqui, Rubens, os nossos ouvintes, e muita gente simples está ouvindo o programa, e às vezes os termos técnicos que são usados... Juridiquês. Talvez tenham dificuldades de compreender. Para você ter uma ideia, se a PEC 37 ela for aprovada no Congresso Nacional, é o que está escrito aqui nesse panfleto, né, para que as pessoas possam compreender essa mobilização do Ministério Público, se ela for aprovada, apenas a Polícia Federal e a Polícia Civil poderão realizar investigações criminais. Ou seja, o poder de investigação, eu falo como leigo, viu, doutores? Porque eu sou leigo aqui no assunto. Seriam tirados do Ministério Público. Somente a Polícia Civil e a Polícia Federal poderiam realizar essas ações. E é importante que o Ministério Público e as outras instituições que estão aqui, eu até gostaria que alguém lesse, que poderia ler até com mais propriedade do que eu, porque conhece o assunto, ficariam impossibilitadas de atuar em certos casos que poderia beneficiar o cidadão, não é isso? Finaliza dizendo aqui que com isso o maior prejudicado é o cidadão brasileiro. Não é isso mesmo? Fique à vontade, os microfones estão abertos. Só para complementar a sua colocação, e eu gostaria de perguntar aqui, pro procurador João Rodrigues Filho, procurador de Justiça, ou também promotor Edson Zambuja, que foi um dos primeiros a falar e não falou mais, com relação à autonomia. Eu gostaria de destacar esse ponto, me parece interessante, até o que é agente da imprensa, nós não estamos conceituando mais, nós estamos partindo do pressuposto muitas vezes de que o cidadão, foi bom você lembrar da questão da linguagem, o cidadão não precisa compartilhar do que a gente pensa, ele não compartilha às vezes as mesmas informações. O que significa, doutor Edson, nesse sentido, a autonomia prevista na Constituição Federal, na Constituição que prevê que o Ministério Público ele tem autonomia, aliás, coisa que a polícia não tem, né? Na verdade, o Ministério Público tem autonomia funcional, administrativa, financeira, enfim, enquanto a polícia, um delegado pode ser retirado daqui e colocado ali, não é isso? Vou responder as duas perguntas. Primeiramente, do Vanderlei, no que diz respeito ao cidadão brasileiro, aquele mais humilde que está distante a 100, 200, 300 quilômetros daqui, que nos ouve nesse momento. Esse cidadão, se essa PEC for aprovada, as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, vítimas de qualquer crime, especialmente aquelas pessoas que são extremamente carentes, que mais precisam do serviço do Ministério Público, o Ministério Público, não raras às vezes, ou seja, dioturnamente, semanalmente, recebe nas comarcas do interior pessoas com os mais variados tipos de problemas e pessoas vitimizadas. Vamos citar exemplos de criança. Se o pai ou a mãe chega com uma criança espancada ou vítima de algum tipo de violência, procura normalmente um promotor de justiça e fala: senhor promotor, eu estou aqui com meu filho assim, assim, assim. O promotor de justiça vai simplesmente dizer o seguinte: meu senhor,
eu não posso fazer absolutamente nada porque acaba de ser aprovada uma PEC que não me permite mais fazer nada. O senhor procure uma delegacia de polícia. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. A sociedade se sente ameaçada pelo trabalho do Ministério Público? E uma segunda pergunta, a sociedade se sente totalmente protegida pela polícia? Então ficam essas duas indagações. Cidadão tocantinense, cidadão brasileiro que nos escuta, mais humilde, que mais precisa da tutela do Estado brasileiro. Essa PEC, ela fatalmente atingirá os interesses da sociedade, porque o Ministério Público não vai poder mais ser acionado diretamente. Então, esse é o dano assim que nós vislumbramos de imediato. Fora outros danos que o doutor Vitor falou aqui, da questão da criminalidade organizada. Viu, doutor? Até eu quero aproveitar esse exemplo que você deu aí. Eu não sei se o que eu estou pensando aqui cabe também ao Ministério Público. Mas temos um exemplo clássico aí em relação ao INSS com respeito aos idosos. A polícia tem como forçar o INSS... A questão da saúde também, a questão da saúde, dos idosos, né? Na questão da aposentadoria... E, por exemplo, eu estava vendo no jornal aí, um idoso que ele precisava da aposentadoria dele, o INSS fez um rolo danado com o nome dele, porque tinha uma outra pessoa com nome parecido que morreu, e depois o pessoal lá no INSS fez ele assinar um documento, ele, sem orientação nenhuma, assinou, e aquele documento dizia que ele estava desistindo da aposentadoria, e isso vem se arrastando por anos. A Polícia Federal teria como fazer o INSS rever isso? A Polícia Militar teria como fazer o INSS rever isso? Eu acredito que o Ministério Público teria como fazer o INSS rever isso. Eu estou dando isso como exemplo, daqui na minha ignorância, né? Eu não sei se caberia isso. Só para que as pessoas já tenham um exemplo do que pode ser benefício ou prejuízo para ela com essa PEC sendo aprovada. Vou lhe dar outro exemplo. Caso a investigação fique concentrada apenas na polícia, que é o objetivo dessa PEC, né, desse projeto de emenda constitucional, que quer alterar a Constituição, outros órgãos, como o IBAMA, como a Receita Federal, serão proibidos de investigar. Imagina aquele impacto ambiental causado no interior do Tocantins por determinado proprietário de terra. O IBAMA não vai poder mais fiscalizar. O dano à sociedade é muito grande. E nesse exemplo que o Vanderlei deu, fica claro que a ausência de participação do Ministério Público faz com que qualquer tipo de investigação não chegue a resultado nenhum. O Ministério Público Federal, ele tem autonomia, tem independência, ele não está vinculado ao Poder Executivo, como as autoridades policiais estão. Outro exemplo, que é sempre importante colocar, um exemplo emblemático, ilustrativo, são os casos de tortura, os casos de violência policial. A polícia vai investigar a própria polícia? Nós reconhecemos aqui a existência, da sua maioria, de policiais competentes, de policiais comprometidos, mas não podemos fechar os olhos para uma realidade que existe no Tocantins e no Brasil, que é a tortura, é violência policial. Caso o Ministério Público não possa investigar, esses casos não darão em nada. Os torturadores ficarão impunes. E isso realmente seria um desastre para a sociedade brasileira. E vale ressaltar, com relação à emenda constitucional, nem toda carreira policial é a favor. Os agentes de Polícia Federal são contra a aprovação. Quando se fala em polícia, tem que se pensar em todas as carreiras policiais. Não existe só o delegado. Não existe só delegado na polícia. Perguntar para o doutor João Rodrigues, procurador de Justiça João Rodrigues Filho, com relação à busca de apoio hoje, como que está, até porque se fosse unanimidade, todo mundo fosse contra a PEC, não precisava vocês se mobilizar. A gente sabe então que tem pensadores do mundo jurídico que são favoráveis à PEC 37. Eu li uma notícia no site no blog do delegado.wordpress.com, segundo o qual a OAB Nacional estaria apoiando a PEC 37, ou pelo menos estudando a possibilidade de apoiar a PEC 37. Como é que está hoje em termos de articulação nos estados, em nível nacional, no Congresso, junto a essas entidades representativas? Como que está essa mobilização? Bom, a mobilização é intensa. Nós temos a CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Ela está fazendo um trabalho em todos os estados para divulgar o que é a PEC
e o que nós estamos fazendo e o que nós perderemos. Nós, quando eu digo nós, não o Ministério Público, a sociedade. O CNPG, também que concentra todos os procuradores gerais, os chefes dos ministérios públicos nos estados, também abraçou essa causa. Então nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização, estamos visitando faculdades, universidades, segmentos sociais, associações de bairros, os segmentos religiosos, para mostrar o que é a PEC, o que vai acontecer se ela for aprovada. Então é um trabalho intenso, é um trabalho de corpo a corpo, e realmente talvez não haja unanimidade contrária, claro que não. Por isso que nós estamos aqui debatendo e esclarecendo à população o que é a PEC. Como já disse o... Pode concluir, por favor. É uma proposta de emenda à Constituição que vai retirar não só do Ministério Público. Então nós não estamos legislando em causa própria ou defendendo causa própria. Nós estamos defendendo a situação atual, como é. Por quê? Porque está funcionando bem. Se nós aprovarmos essa PEC, apenas as polícias poderão investigar, e como já disse o ilustre condutor aqui, como ficaria essas pessoas diante de várias situações que a gente enfrenta aí no dia a dia. 11 horas e 35 minutos, Rubens Gonçalves, nós estamos recebendo... Pois é, nós estamos recebendo aqui membros do Ministério Público, ou seja, quando a gente está falando do Ministério Público como um todo, é uma instituição uno, né? Não tem os Ministérios Públicos. Tem o Ministério Público, aí tem Federal, tem o Ministério Público Militar, essa coisa toda. Só uma colocação, Vanderlei, que eu gostaria de fazer. Primeiro o seguinte, eu gostaria de falar que quanto mais pessoas, entidades, instituições pudessem investigar, melhor. Inclusive a imprensa, viu? Ainda o jornalismo investigativo, eu acho até que esse tema é redundante. Jornalismo por si só já deveria ser investigativo. Até porque ele pega faz a denúncia ao Ministério Público. Não um mero publicador de release. Exatamente. Como a gente vê aqui, às vezes na íntegra publica-se um release, ou seja, a tese inteiro daquele órgão, daquela instituição, e não um trabalho de levantamento deveria ser feito nas relações. Só fazer uma consideração final. Nós ainda voltamos, né? Não, uma consideração final para esse bloco, só para falar a questão da aproximação. O Ministério Público hoje, ele está mais próximo da sociedade, mas me parece que deveria ainda estar mais próximo, fazer um trabalho de aproximação ainda maior, que talvez nesse momento não ficar a impressão, e pode ficar a impressão de que, mas antes quando você não estava com problema com a PEC, você nem lembrava que a sociedade existia, sei lá. A sociedade não, porque aí é mais abrangente, mas que parte da população existia e agora que vocês precisam do nosso apoio, estão tentando nos convencer de que vocês têm que ter esse apoio e tal. Então, assim, uma aproximação quanto maior, melhor nesse sentido. Ok, 11h36, nós vamos ao Giro 96. Pois é, então você está ouvindo pela primeira vez, talvez, quem sabe, de Tony Platão cantando Eu Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. E aqui conosco, representantes do Ministério Público em uma campanha Brasil contra a Impunidade. O ato público que estará acontecendo no dia 2/4 e convidando você para participar, né? Com uma explosão do Judas da PEC 37. A PEC está sendo considerada Judas, é isso mesmo? Para entender assim, Tem que explodir esse Judas, né? Esse negócio de explodir Judas é uma tradição lá no Nordeste, né? O pessoal pega um boneco do Judas, né? No Brasil todo, coloca foguete no boneco e sai explodindo. Então é isso que precisa ser feito com essa PEC 37. Explodir mesmo. Às 9h30 da manhã, no auditório do Ministério Público do Tocantins. Campanha em defesa do poder investigatório do Ministério Público e outras instituições como a Receita Federal, o COAF. O COAF é o quê, doutores? Me explica aí o que é COAF, porque eu estou vendo essa sigla aqui. COAF, para que os nossos ouvintes, os microfones estão abertos aí, viu? Pode falar à vontade. Eu te confesso que eu não me lembro da sigla. Eu sei que é um órgão que investiga crime organizado, lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Operações financeiras. Alguma coisa de operações financeiras. Por exemplo, quando algum dinheiro é mandado para fora de forma para aqueles paraísos fiscais, é por aí que a Receita, o Ministério Público faz esse trabalho junto com o COAF. Eu me lembro disso. Banco Central e outros órgãos ficarão sem resposta. Com menos investigação, o maior prejudicado é o cidadão brasileiro. Voltamos então com o nosso debate, a nossa entrevista, enfim, o espaço está aberto aqui para o Ministério Público, está explicando a população sobre essa campanha contra
a impunidade, ou seja, contra a PEC 37, que quer tirar o poder investigatório do Ministério Público e outras instituições. Rubens Gonçalves. A gente só lembra, para quem está nos ouvindo, parecendo que isso aqui só tem um lado, que a gente convidou antes também, né, os representantes dos delegados. É importante falar isso. Exatamente, o representante dos delegados, delegado Deusiano, vou ficar devendo o sobrenome, delegado Deusiano, que é Amorim, que é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil aqui do estado do Tocantins. Ele não pôde vir, disse que tinha um compromisso em Brasília, enfim, não pôde vir. De qualquer forma, você falou aí do Judas. Eu queria lembrar que outro Judas muito estourado nesse estado da Aleluia também foi o senhor Marcos Feliciano, deputado tão querido dos direitos humanos, dos movimentos de homossexuais, enfim, de negros, enfim. Ele também foi muito estourado a uma crítica muito dura a esse parlamentar, mas ele se mantém firme lá, mais firme do que a família Castro lá em Cuba, viu? A gente gostaria só de retomar aqui, pedir para o doutor Marco Antônio, procurador de Justiça, falar sobre a questão, queria insistir um pouquinho mais na questão da autonomia, na questão da inamovibilidade, eu espero que o nome seja esse, que o promotor de justiça não pode ser... Eu nem me atrevo a tentar falar. Ele não pode ser retirado no meio de uma ação, enfim, como pode acontecer com os delegados de polícia, com os policiais de modo geral. Eu queria que ele falasse sobre isso e depois, como o tempo dele está escasso, ele tem que ir para uma entrevista. E o nosso também, né? Porque nós temos aí o quê? 11 minutos. Exatamente. Então, para os outros... 8 minutos. Uma consideração final. O senhor fala sobre isso, os outros 3 membros do Ministério Público, uma consideração final. Rubens e Vanderlei e os ouvintes. Bom, o Ministério Público é muito importante para a sociedade brasileira no formato republicano dessa Constituição. Ou seja, a lei maior, ela reconheceu uma importância tal para o Ministério Público que ele é fundamental para a manutenção desse formato, para a manutenção da ordem na República. Pois bem, e para isso ela municiou o Ministério Público, ou seja, ela deu para o Ministério Público, deu lá para o promotor lá da cidadezinha de Xambioá, por exemplo, determinadas garantias que não são privilégios, na verdade são instrumentos em defesa do cidadão. Porque se o cidadão precisa de uma atuação firme do promotor, ele vai ter essa atuação sem o menor medo ou o menor receio, Rubens, de que o seu superior hierárquico, de que o prefeito da cidade, ou até mesmo o governador do estado, ou o ministro de estado, ou um senador, lhe retire daquele trabalho. Ele não pode ser removido daquele trabalho. Isso é uma garantia que o Ministério Público tem e que as outras instituições não têm. Esse é o ponto-chave, que nós queremos ela só subsidiária para aqueles casos agudos, onde a investigação que vai mexer com o poderoso, e o poderoso ele tem meios para remover, para transferir, para até mesmo exonerar, o Ministério Público não corre esse risco. É uma garantia que o cidadão tem que as coisas funcionarão bem. Então, se nós precisamos investigar uma tortura, um policial que espancou indevidamente um cidadão, o Ministério Público vai ter essa autonomia sem o menor receio de que ele vai ser transferido. Se ele tiver que investigar o prefeito, ele vai investigar o prefeito. É esse viés, é essa garantia que nós temos e que os outros, que nós gostaríamos que as outras instituições também as possuíssem. Porque, na verdade, Rubens, nós estamos fazendo um debate assim, como se fosse, bem para usar o jargão do futebol, né? Você disse assim, a discussão agora dos jornalistas esportivos é se o juiz teve alguma participação, uma influência no resultado, deixando de lado a questão do futebol. Assim, quem é importante investigar? O mais importante é a investigação. É que a sociedade saiba o que está acontecendo e não quem vai investigar. O Ministério Público é uma investigação isenta. Só agora para os outros membros aqui do Ministério Público fazer as considerações finais aí, começando aqui pelo Procurador da República, Vitor Manuel Maris. Bem, eu queria deixar meu abraço para todos os ouvintes, agradecer ao convite e deixar um recado e um questionamento para você que está em casa refletir,
pensar qual investigação tem mais chance de trazer resultados positivos, qual investigação protege mais o cidadão, aquela que é realizada exclusivamente por uma instituição ou aquela em que se permite a participação de outras instituições, como o Ministério Público, que tem um histórico de grandes investigações, de grandes apurações e investigações, principalmente contra poderosos. E fica o convite para que todos participem no dia 12 de abril, às 10 horas da manhã, do Ministério, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, de um ato público contrário à PEC, a esse projeto de emenda constitucional de número 37. Agora, doutor João Rodrigues Filho, procurador de Justiça aqui do Tocantins. Bom, Rubens, os agradecimentos à sua pessoa e ao Vanderlei pelo espaço que nos proporcionou para que a gente pudesse fazer esses esclarecimentos. Só reiterando e reforçando, nós estamos nas redes sociais, né? Nós estamos no Twitter, que é twitter.com/nãopec37, nós estamos no Facebook, www.facebook.com/Brasil contra a impunidade, nós estamos no sítio www.chance.org/PEC37. Você que é aliado da nossa causa, entre em qualquer dessas redes sociais, no www.chance.org/PEC37, você pode assinar eletronicamente um abaixo-assinado contra a aprovação dessa PEC. E reforçando o convite, aliás, são convites, na semana que vem, segunda, terça e quarta, nós teremos uma mobilização nos semáforos com adesivação de carros para aqueles que se interessarem. Se por acaso enxergarem alguém com uma camiseta não PEC 37, pode abrir o seu vidro. São servidores do Ministério Público que estarão distribuindo panfletos e distribuindo... Já estou com o meu aqui, doutor. Já estou com o meu. Vou botar no meu carro aqui. Bote no seu Posso carro. Botar, Rubem? Rubem, deixa? Deixou? Então, pronto. Não deixou, já vou colocar no meu carro. Todos receberão, e aqueles que quiserem, vamos participar dessa corrente contra a impunidade. E como já disse o doutor Vitor, na sexta-feira é o ato final, o ato público na sede do Ministério Público, a partir das 9h30, o ato público de rechaço a essa PEC, essa proposta de emenda constitucional. Muito obrigado a vocês e aos ouvintes. Ok, obrigado. Agora o promotor de justiça Edson Zambuja, suas considerações finais. Rubens, muito obrigado, Vanderlei, pelo espaço que é cedido ao Ministério Público do Estado do Tocantins, ao Ministério Público Federal também. Eu queria dizer, Rubens, nas considerações finais, que é muito perigoso, é extremamente perigoso para a democracia brasileira o monopólio da investigação nas mãos do Poder Executivo. Isso representa um retrocesso muito grande, como já foi dito aqui pelos colegas. As instituições republicanas têm que funcionar livremente. Quanto mais instituições estiverem investigando, melhor para o Brasil, melhor para o cidadão brasileiro. Então, é só essa reflexão. O monopólio nas mãos do Executivo, estamos falando de Brasil, estamos falando de Tocantins, e aqui já ocorreram casos em que se tentaram manietar algumas instituições. A gente tem que dizer isso, nós não temos vergonha nem medo de dizer isso. Isso comumente acontece no Norte, Nordeste, onde políticos tentam imprimir um modelo de gestão que ele mesmo ele quer ser o dono da verdade. E nem nós do Ministério Público somos os donos da verdade. É o cidadão que é o dono da verdade. Então, muito obrigado, Rubens, muito obrigado, Vanderlei, parabéns, Vanderlei, pelo seu programa. Muito obrigado, senhor ouvinte, aí do mais longínquo rincão, da mais longínqua cidade desse estado, por nos escutar. E estamos aí, o Ministério Público está de portas abertas para discutir, para debater com o cidadão todo e qualquer tema, principalmente esse que hoje nos preocupa, e preocupa muito porque vai trazer um retrocesso para a própria sociedade brasileira. Muito obrigado. Vanderlei, eu gostaria de agradecer a presença de todos os promotores, ao promotor de justiça, a Edson Zambuja e os outros 3 procuradores. Só gostaria de fazer uma consideração final, uma fala que a gente, aproveitando um gancho que alguém falou aqui, com relação à questão da cobrança do seu candidato, do seu representante. A nossa democracia participativa é falida, não tem participação. Aliás, a democracia, ela tem que ser participativa, porque a representativa já é
falida, já é furada, tem que ser participativo, tem que participar, não basta votar. Essa cidadania está muito além de ir lá simplesmente votar, e eu disse aqui que o termo político e respeitável não andava junto, mas isso não pode ser generalizado. Se a gente falar que todos são iguais, por que eu vou convidar um cidadão para ir participar da vida política que ele não acredita em político nenhum? Então não pense assim, às vezes é um desabafo, mas você deve ir à Assembleia, deve cobrar do seu deputado federal, estadual, do seu vereador, do seu prefeito, e inclusive questões como essa, se você acredita na causa do Ministério Público. Muito bem. E as quintas-feiras, né, um dia que nós temos um espaço para poder tratar deste assunto, de outros assuntos necessários, até para que a população ela venha tomar conhecimento. Às vezes muitas coisas que acontecem, as pessoas ouvem assim por alto e não conhecem os detalhes da coisa, né? E Rubens, eu até trago para você, faço esse convite das próximas vezes, trazer outros assuntos, e esse inclusive pode trazer de volta para que a gente possa debater, trazer aqueles que não puderam vir hoje para poder colocar o seu ponto de vista, dando direito de resposta se houver necessidade para isso. Enfim, Bom Dia Alegria está aqui para isso. Eu agradeço a participação de todos, eu acredito que foi muito importante a vinda de vocês aqui a prestar informações de suma importância para a nossa população. Agora são 11 horas e 59 minutos, já está aqui a Shirley Cavalcante.